Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu vou conversar agora com o governador de São Paulo, João Dória. Governador, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui. Parabéns. Sucesso para você. Obrigada. Bom, conferimos aí algumas realizações, são 5 meses apenas. Você esteve agora na viagem no exterior, em busca de investimentos, tem sido o seu programa desde o início. Eu queria antes saber como é que qual a sua avaliação em relação ao cenário político que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós tivemos aí manifestações enquanto eu estava lá nos Estados Unidos. Nós tivemos hoje o mercado financeiro extremamente pressionado. Há um clima aí de preocupação. Como é que fica a gestão em São Paulo, essa tentativa de atrair mais e mais investimentos, privatização, com esse ambiente conturbado? Denise, primeiro, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Em relação aos investidores internacionais, principalmente os americanos, nós, nesta semana chamada Brazilian Week, a Semana Brasileira em Nova York, fizemos vários contatos, foram 14 contatos ao longo dessa semana, incluindo os almoços, jantares, cafés da manhã, com bancos investidores, com as agências de rating, com fundos de investimento e o ex-ministro da Economia e nosso secretário da Economia, Henrique Meirelles, retorna amanhã. Hoje ele tinha mais encontros em Nova York, também nessa bilateralidade de atração de investimentos. Em relação a São Paulo, eu posso dar aqui uma visão otimista até. Os resultados foram muito bons dos encontros que fizemos, a confiança jurídica em São Paulo. São Paulo tem uma tradição, não é apenas do nosso governo, tem uma tradição do ex-governador Geraldo Alckmin, governador Serra, governador Mário Covas, de respeitarem contratos. Covas, inclusive, foi quem iniciou os programas de desestatização aqui no estado de São Paulo, com as rodovias e com muito sucesso. Portanto, o nosso saldo foi muito positivo. Há preocupação evidente em relação à economia brasileira, há uma enorme preocupação com referência à aprovação da reforma da Previdência, mas lá em Nova York estavam também os presidentes do Congresso e da Câmara, respectivamente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Ambos foram taxativos de que a reforma será aprovada até o final do mês de agosto, no mais tardar o início do mês de setembro. Isso acalmou os investidores, os banqueiros e as empresas americanas que participaram dos encontros, os quais eu estive presente também, ao lado, igualmente, do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo. Ou seja, em Nova York, o resultado para São Paulo foi muito bom e a imagem do Brasil, não obstante a ausência do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, foi boa também. Agora, qual é o plano efetivo em São Paulo de privatização? Porque nós já ouvimos vários números, sabemos quais são as empresas principais, inclusive a Sabesp, que depende do projeto que está em discussão lá no Congresso. Mas quantas empresas podem ser privatizadas, em que áreas? Qual é o programa efetivo? Denise, você acompanha bem a economia, é a área que você domina de maneira plena. O presidente da Sabesp também estava conosco em Nova York, ele fez encontros na Bolsa de Valores e também com os fundos que são investidores na Sabesp. A Sabesp já é uma empresa de capital misto, cotada na Bolsa de Nova York. O professor Benedito Braga, que é o presidente, ao lado do Adriano Stringini, seu diretor de planejamento, estiveram em Nova York fazendo agendas complementares, além de estarem nos acompanhando também nas agendas gerais com os investidores. A Sabesp terá 2 destinos. Ou ela será privatizada, se a medida que está no Congresso for aprovada, ou ela será capitalizada, que é uma opção que nós estamos caminhando bastante bem. De qualquer maneira, é uma empresa que terá uma valorização ao longo dos próximos meses por uma alternativa ou por outra. Ela é bem administrada, bem gerida, corpo técnico eficiente, é uma empresa que sobreviveu às políticas públicas com uma determinação técnica muito bem construída ao longo da sua história. Do outro lado, no âmbito de programas de desestatização, temos mais de 60 projetos, alguns até que foram comentados aqui na reportagem inicial, mas eu destaco principalmente, Denise, a desestatização envolvendo concessão de rodovias, ferrovias, da hidrovia Tietê-Paraná, de 23 aeroportos regionais, de todos os programas de balsas, os programas fluviais no Litoral Norte, Baixada Santista, Litoral Sul, de todos os parques, inclusive o de Campos do Jordão já foi licitado, já foi vencido pela mesma empresa que administra o Parque Nacional do Iguaçu, e estamos caminhando, eu diria até com boa velocidade. E tivemos esta semana a aprovação na Assembleia Legislativa, você mesmo deu essa notícia, numa emissora de rádio do qual você participa todas as manhãs,
a aprovação para a privatização das empresas que estavam definidas pela Assembleia Legislativa. Um bom gesto, uma boa atitude. Mas aí é a extinção mesmo, né? E a extinção, mas também isso abre caminho para os programas de concessão e PPPs que temos em São Paulo. Aqui, no âmbito das nossas decisões, com o aval da Assembleia, com o acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado e uma boa gestão do ministro e agora secretário Henrique Meirelles e do nosso vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia, o programa de desestatização caminha acelerado e caminha bem. Eu perguntava em mais detalhes aí o programa de desestatização, porque esse projeto que chegou na Assembleia e foi aprovado nesta semana, ele foi questionado inclusive pela base, porque não tinha muitos detalhes de início, né? Então houve modificação, explicações maiores, e a partir daí houve o convencimento, inclusive, da maior bancada do PSL, né, que uma boa parte ficou dividida e acabou votando. Como é que foi esse trabalho? Por que o projeto já não foi detalhado? Denise, ele foi detalhado, mas a Assembleia está no seu papel. Aliás, o Poder Legislativo é soberano e autônomo. Ele tem todo o direito de questionar e exigir mais informações. E foi feito. A Assembleia fez, cumpriu o seu papel e o governo cumpriu o seu papel também. Atendeu e respondeu às necessidades demandadas pelos parlamentares na Assembleia Legislativa. E o resultado foi a votação e a aprovação com larga margem favorável. E por isso eu, inclusive, agradeço à Assembleia de ter cumprido bem o seu papel, de questionar, demandar o governo respondeu adequadamente, a Assembleia votou e votou favoravelmente. Agora a Dersa teve de ficar fora. Teve que ficar fora, mas ela pode ser colocada novamente adiante dentro de uma proposta que foi separar a Dersa das demais empresas, mas garantindo também que as investigações que o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas realizam na Dersa devem prosseguir, devem continuar independentemente dela ser ou não privatizada. E aí como vai ficar o gerenciamento de todas essas obras na área de transportes, que a Dersa era responsável por boa parte disso? E a intenção é extinguir a empresa. O governo já tem uma agência fiscalizadora e reguladora que é a Artesp, que funciona bastante bem. Aliás, historicamente, ela funciona bem, tem uma estrutura técnica muito boa. Portanto, esse trabalho já é feito. Não há necessidade da Dersa ser mantida para esta finalidade. Quero tranquilizar também funcionários da Dersa, aqueles que gostam de trabalhar e, na sua expressiva maioria, são todos bons profissionais. Não faltará no setor privado oportunidade para eles, porque com o amplo programa de concessões, Denise, que nós estamos fazendo, de todas as demais rodovias paulistas, assim como na área ferroviária e hidroviária, o que mais será demandado será exatamente a participação de técnicos, profissionais, engenheiros, economistas que, tendo trabalhado na Dersa e outras empresas do Estado, possam ser reaproveitados no setor privado, que, aliás, paga melhor, tem melhores condições, inclusive, de previdência, planos de saúde, planos de carreira do que o próprio Estado. Agora, o governador chama a atenção a sua resposta rápida quando tem alguma coisa que pode ameaçar determinadas condições aqui de São Paulo. A primeira resposta, a primeira iniciativa foi em relação à desativação da unidade da Ford no ABC Paulista, né? Eu sei que estão com negociações aí avançadas. Na verdade, a primeira foi da GM. Exatamente, teve a da GM também, mas a GM era uma questão de país. E também em relação a Interlagos, né, que foi uma ideia lançada pelo presidente Bolsonaro, junto com o governador do Rio de Janeiro, e o senhor, junto com o prefeito aqui de São Paulo, reagiram imediatamente. Essa situação está resolvida? Está, vamos por partes. Vou começar pela última, que é Interlagos. Primeiro, o contrato que tem a Prefeitura da cidade de São Paulo com os organizadores e os novos detentores dos direitos da Fórmula 1 vai até dezembro de 2020. Ora, eu respeito muito o governador do Rio de Janeiro, é meu amigo, Wilson Witzel, mantenho com ele ótimas relações, assim como com o prefeito, igualmente com o presidente Bolsonaro. Mas como anunciar a transferência da Fórmula 1 para 2020 no Rio de Janeiro, se tem contrato até o final de 2020 com São Paulo? E não há o Autódromo do Rio de Janeiro. Onde era o Autódromo de Jacarepaguá, hoje é o Centro Olímpico do Rio de Janeiro, ou seja, não há. Deodoro, quem conhece, sabe, é um campo do Exército, não tem nada ali. Então, me pareceu uma medida um pouco precipitada e que talvez tenham convencido o governador do Rio de Janeiro, que é uma pessoa de bem, e o próprio presidente Bolsonaro, de que isso seria possível com investimento privado, mas não há nada, nem sequer autorização, nem projeto, portanto, foi talvez um pouco especulativo. Nós reagimos rapidamente, primeiro dialogando com os organizadores no Brasil, os responsáveis pela Fórmula 1, e com os detentores dos direitos da Fórmula 1 no plano mundial.
e também com as equipes. O contato foi feito rapidamente, aqui nós reagimos muito rapidamente. Os próprios pilotos e os donos das equipes gostam do Autódromo de Interlagos. Tem toda a estrutura já pronta. E os pilotos, estrutura pronta. E os pilotos, inclusive, testemunharam. Nós não queremos mudar, não queremos sair de Interlagos. E agora, você viu, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou também, na semana passada, a concessão do Autódromo de Interlagos ao setor privado, que será feito de imediato. Isso significa mais investimentos. E já ficaria com o contrato pronto para quem assumir a concessão? Claro, para os próximos 10 anos, inclusive com novas obras, novos investimentos feitos pelo setor privado em um dos melhores autódromos do mundo. A pista de Interlagos, você vai se lembrar, não só o Ayrton Senna dizia que era uma das 3 melhores pistas que ele já tinha pilotado, mas também o Patti falou a mesma coisa, o Emerson Fittipaldi, os grandes pilotos brasileiros, os grandes campeões, Nelson Piquet da mesma maneira, testemunhando como uma das melhores pistas do mundo. E os grandes campeões mundiais também falaram, foram só os teve uma brasileiros. reação imediata. Em relação, só para confirmar, General Motors, revertemos uma decisão mundial da GM, não era uma decisão local, como você mesmo colocou, era uma decisão anunciada mundialmente. Fechamento de 8 fábricas no mundo, 6 na América do Sul, sendo que 2 no Brasil. Revertemos e, além disso, a General Motors anunciou, através do seu presidente para a América do Sul, não só a manutenção dos 65 mil empregos em São Paulo, empregos diretos e os indiretos da cadeia, como mais 10 bilhões de dólares de novos investimentos nos próximos 4 anos. E não ficou à espera de decisão de aprovação da reforma da Previdência. Ford, também fizemos um entendimento na base do diálogo com a direção da Ford no Brasil, com o sindicato dos metalúrgicos responsável pelos trabalhadores em São Bernardo do Campo, conversa franca, direta. O sindicato eu diria, ligado à CUT, que é ligado ao PT, mas para o diálogo construtivo na preservação de empregos, para mim não tem partido, não tem ideologia, tem a defesa do interesse dos trabalhadores. E em breve teremos boas notícias. Agora, em relação a essa questão específica de Interlagos, o senhor chegou a conversar com o presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos sobre isso? Antes disso, até falei com ele aqui. Imediatamente, quando houve o fato, eu conversei com ele. Ele até se desculpou. O presidente Bolsonaro é muito sincero, eu gosto dessa sinceridade dele. Ele se desculpou, João, me disseram que estava tudo certo. Eu fui, acreditei, confiei, falei, presidente, não está tudo certo. Agora, ele na homenagem disse que o senhor tem futuro, né? Na homenagem, esse futuro quer dizer como concorrente dele na próxima eleição? Bom, não sei. Porque ele soltou no meio do discurso, né? Ele foi generoso, aliás, pela segunda vez. Em Davos, em janeiro, ele também fez isso. Em uma reunião com mais de 100 investidores internacionais, por 2 vezes ele se dirigiu a mim, mais ou menos nos mesmos termos. E, curiosamente, tínhamos 120 empresários em Dallas, onde eu estava ontem, no almoço, e ele igualmente fez essa homenagem ou essa distinção. Eu entendo muito pela simpatia e pelos gestos que ele tem tido conosco. Eu sou muito grato, Denise. O presidente Bolsonaro e o seu governo e os seus ministros têm sido corretos com São Paulo. A meu ver, corretos também com os outros governos estaduais. E aqui com São Paulo, extremamente corretos. Então, isso atende ao interesse dos brasileiros de São Paulo. Nós só temos a agradecer. E eu queria fazer, antes de nós encerrarmos, o registro aqui da Fundação Casper Libero, através do superintendente-geral Sérgio Felipe dos Santos, que cumprimenta a sua decisão, a sua indicação, o nome do José Roberto Maluf para a presidência da TV Cultura, que também vai passar por uma reformulação, que ele deixou assim, uma memória muito positiva aqui na TV Gazeta, o José Roberto Maluf, ele trabalhou aqui na década de 80, né, e teve grande participação, então, o nosso cumprimento. Denise, eu fico feliz, vou fazer um pequeno comentário. Primeiro, agradecer ao Sérgio Felipe pela manifestação, um gesto de grandeza também do Sérgio, que é o presidente da Fundação e uma pessoa de muito respeito e um profundo conhecedor de televisão. O Zé Roberto Maluf, que foi indicado por nós para a presidência da TV Cultura, é uma unanimidade, todos gostam dele. Ele trabalhou aqui, ele foi vice-presidente do SBT, vice-presidente da Rede Bandeirantes de televisão, foi vice-presidente da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, uma pessoa que conhece profundamente produção, tecnologia, inovação, programação e gestão de televisão. E sucede a uma outra figura brilhante, que é o Marcos Mendonça, que terá um destino também muito importante na cultura brasileira, que em breve será anunciado.
Tudo foi feito em harmonia com o Conselho da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, não foi feita a revelia da Fundação, um bom entendimento, por isso que levou um pouco mais de tempo, inclusive, 4 meses e meio para chegarmos a um bom entendimento, correto, positivo, construtivo, sem briga, sem confusão, e criamos também um conselho de gestão que vai contribuir para a gestão do Zé Roberto Maluf, que será presidido pelo Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, um dos nomes mais importantes da televisão brasileira em todos os tempos, não tem remuneração nenhuma, são 10 pessoas com a liderança do Boni, a participação do Bruno Barreto, também um grande cineasta, um grande produtor de séries para a televisão, entre outros nomes, e de uma forma, repito, construtiva, harmoniosa, para o projeto da nova TV Cultura, que será anunciado muito em breve. E o anúncio final, definitivo, será feito no próximo dia 22 de maio, no Palácio dos Bandeirantes. Agora, governador, para encerrarmos, eu queria saber se os paulistas podem contar com um crescimento do Estado acima da média que está sendo prevista para o país, que é uma média que foi cortada, né? A gente sabe das dificuldades todas. Com esses planos, dá para alavancar um desempenho efetivo, melhor, perceptível este ano? Denise, você me conhece há muitos anos. Eu sou otimista por natureza. Eu prefiro ser otimista do que pessimista. Os otimistas dormem melhor e acordam melhor para trabalhar mais cedo e dormir até mais tarde. Os pessimistas, como não acreditam, trabalham pouco. E eu prefiro aqueles que trabalham muito. Essa é a minha linha de atuação. São Paulo vem tendo um bom desempenho na sua economia. Aliás, tem uma boa gestão do Henrique Meirelles e de uma boa equipe, de um bom time. Nós temos convicção, vamos lançar os programas de privatização, os mais robustos, que são de infraestrutura, no segundo semestre. Iniciativas como essa da General Motors demonstram que o bom entendimento é perfeitamente possível. Preservamos 65 mil empregos e estamos gerando mais 1.200 novos empregos aqui em São José dos Campos e em São Caetano do Sul. E com outras empresas, e você verá ao longo dos próximos 2 meses vários anúncios, portanto, otimisticamente falando, sim, São Paulo terá um crescimento melhor do que o Brasil, e se São Paulo vai bem, isso ajuda o Brasil a ir bem também. Governador João Dória, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Denise, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a você, parabéns à Gazeta e à Fundação Casper Libero de ter profissionais tão competentes e com uma experiência, uma bagagem tão grande quanto você. Obrigado. Obrigada. E a todos, uma boa noite.